Mas a pergunta dela é a seguinte: Moisés foi para o céu? O que aconteceu com o corpo dele? Existe algum texto bíblico sobre isso? Não. Bom, Moisés morreu e foi naturalmente para a presença de Deus, salvo. A gente sabe disso porque ele reaparece no Monte da Transfiguração, juntamente com Elias, ao encontro de Jesus. Agora, existe um livro apócrifo chamado Ascensão de Moisés, que diz que quando Moisés morreu, Deus enviou o anjo Gabriel para... agora estou na dúvida se foi Miguel ou Gabriel, tá lá, foi Miguel. Enviou o anjo Miguel para enterrar Moisés no alto do monte. E quando o anjo tomou o corpo de Moisés e ia enterrá-lo, Satanás apareceu e disse que ele tinha direito ao corpo de Moisés, porque Moisés era assassino, ele tinha matado o egípcio, lá naquele episódio em que ele foge de Faraó, logo no início. E que uma vez que Moisés era assassino, todo assassino pertence a ele. E os dois começaram a discutir pelo corpo de Moisés. Até que, finalmente, Miguel teria dito a Satanás: o Senhor te repreenda, Satanás. E Satanás foi embora e Miguel enterrou o corpo de Moisés num lugar que ninguém sabia para evitar aquilo que Satanás queria. Satanás queria o corpo de Moisés para idolatrar, trazer para o povo de Israel, para que o povo de Israel adorasse a Moisés. E então Miguel escondeu o corpo num lugar que ninguém descobriu, exatamente para evitar isso. Isso não está na Bíblia. O livro de Deuteronômio termina com o relato da morte de Moisés, provavelmente escrito por Josué. Moisés não podia ter escrito sobre a própria morte. E não há esse relato. Diz apenas que ele morreu no alto do monte e o Senhor o sepultou. Agora, um livro apócrifo, esse livro apócrifo, traz essa explicação. Quando Judas escreveu a carta dele, o Judas não Iscariotes, é bom esclarecer isso, quando ele escreve a carta dele, ele faz menção desse livro apócrifo. Ele cita, quando Miguel disputava com Satanás pelo corpo de Moisés, aí cita a história que está no livro apócrifo, e que também é, de alguma forma, menor, refletida lá na segunda carta de Pedro. Então, a dificuldade que isso aí levanta é essa: como é que os homens inspirados por Deus, eles vão citar livros que não são inspirados por Deus? E a resposta que nós damos é que Deus pode ter usado, com certeza Deus usou esse livro apócrifo para preservar a verdade. Da mesma forma que o apóstolo Paulo cita, em 3 ocasiões, filósofos e poetas gregos nas suas cartas. Não quer dizer, por exemplo, que Arato, que é um dos que Paulo cita, que ele era inspirado. Mas aquilo em particular que Paulo citou representava a verdade. E, ao entrar na Bíblia, torna-se canônico e inspirado. Então, a citação de livros apócrifos não implica em dar caráter canônico, mas apenas quer dizer que Deus usou para preservar a verdade. Então, a verdade é essa, que teve a briga pelo corpo de Moisés, Miguel enterrou num local desconhecido, e Moisés, naturalmente, está na presença de Deus, como a Transfiguração revela. Amém. Importante essa definição, porque há muitas dúvidas sobre apócrifos. O senhor mesmo explicou recentemente na ITV sobre os apócrifos. Essa questão da Moisés não é tão conhecida. O de Enoque já é bem debatido, né? E muitos tentam validar o livro de Enoque justamente pela citação que existe do mesmo no Novo Testamento. Nós teríamos que validar Arato, Epimênides e vários poetas gregos que são citados por Paulo. Verdade.